Bom, vamos ver, essas aqui são as atividades referentes à semana 5. Nessa semana, a gente vai calcular quanto vale um campo magnético gerado por uma corrente elétrica. A fórmula é bem direta. O campo magnético, que é representado por B, é μ0I, que é a corrente elétrica, dividido por 2πr. R é a distância da corrente que o ponto que eu quero calcular está. μ0 é uma constante, é a constante de permeabilidade magnética. No vácuo, ela tem esse valor, 4π vezes 10 a menos 7. É uma constante que depende do meio. Geralmente a gente usa esse valor, a não ser que te falem para usar outro valor, é esse o valor. Constantes na física servem para balancear a equação, para ajeitar a proporção entre os valores. Vamos ver, eu vou pegar os mesmos exemplos que eu botei no arquivo, para ficar mais fácil, eu acho. Botei esse exemplo aqui. Calcular o campo magnético no ponto P. Eu tenho uma corrente elétrica passando aqui de intensidade de 2 amperes. E esse ponto P está numa distância de 50 centímetros. A gente pode ver aqui pela fórmula que quanto mais aumenta a distância do ponto que eu estou, menor vai ser o campo. Então, quanto mais distante eu estou da minha corrente, menor vai ser a intensidade do meu campo. Quanto mais perto, maior o valor. Eu só vou substituir os valores que eu sei na fórmula. Então, vamos ver aqui, ó. A pergunta é, identifica o vetor campo magnético no ponto P. Então, eu vou substituir o que eu sei. Se o campo é dado por μ0i dividido por 2πr, quais são os valores que a gente tem, as informações? μ0 é 4π vezes 10 a menos 7, I é de 2 amperes, e R é a distância. A distância tem centímetros. Eu preciso sempre mudar para metro, porque a gente precisa padronizar as nossas unidades. Eu não posso cada pessoa fazer de um jeito, né? Porque senão a gente vai ter valores diferentes. Então, todo mundo padroniza e usa as unidades do sistema internacional. Então, a distância é sempre dada em metros. Eu vou substituir esses valores aqui. μ0 e 2πr, a distância, 0,5, né? 50 centímetros é meio metro, então 0,5 metros. E agora eu só vou trabalhar essa matemática. Para trabalhar essa matemática, o que eu posso cancelar? Eu posso cancelar π com π. E se eu sei que 2 vezes meio é 1, né, duas metades formam um inteiro, isso aqui tudo vai dar 1 aqui embaixo. Então, eu vou ter, esse π foi cancelado, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 10 a menos 7. Tesla, que é a unidade de campo magnético. Lembrando agora da regra da mão direita, para saber para onde esse campo está indo. Que é, a gente coloca o nosso dedão na direção da corrente e o campo magnético vai girar em torno dessa corrente. Vai girar assim. Eu sei... Tem um gato aqui. Eu sei... Eu vou representar assim. Se ele está saindo da página, eu represento com essa bolinha. E se ele está entrando na página, represento com esse xizinho. É como se fosse uma seta. Se a gente visse essa seta entrando, a gente estaria vendo aqui a bundinha da seta. Se a gente visse ela saindo, a gente estaria vendo essa seta saindo aqui, essa bolinha. Então, eu sei que esse campo vai estar girando assim. No ponto P, ele vai estar, então, saindo da minha página. Então, eu tenho todas as informações. No ponto P, a intensidade do campo magnético é 8 vezes 10 a menos 7. E, deixa eu tirar um gato daqui. E ele está saindo da minha página. Beleza? Na aula seguinte, na semana 6, a gente vai ver o que acontece se a gente coloca... Essa corrente elétrica é gerada por um circuito elétrico, né? Então, aqui eu tenho um filamento que está ligado num circuito. Como uma corrente elétrica gera um campo magnético, o que acontece se a gente colocar essa corrente num outro campo magnético? E a interação entre os campos magnéticos, o campo magnético gerado pela corrente e o campo magnético que você colocou a sua corrente, eles vão interferir um com o outro e vai resultar numa força magnética. Essa é a semana 6. Beleza, a gente tem aqui um fio comprido e a gente tem aqui o campo magnético gira em torno desse fio. O que acontece se a gente pegasse esse fio e a gente enrolasse ele, fizesse uma espira? O que aconteceria com o campo magnético nesse caso? Ó, a gente vai continuar com a regra da mão direita. A corrente, a gente vai colocar aqui a corrente, né? E o campo vai girar. Percebeu que se a gente botar aqui o campo, ele vai estar saindo ou entrando dentro do meu plano? Se a corrente está vindo para cá, eu
Eu vou seguir aqui, ó. A corrente está seguindo, meu campo magnético está para cá. E se a corrente estivesse para o outro lado, meu campo magnético aqui estaria entrando. No centro da espira, eu consigo calcular também o valor do meu campo, que está ou entrando ou está saindo. A fórmula é o seguinte, μ0i dividido por 2r. Não tem mais o π aqui embaixo. Essa é a única diferença. Esse R é o raio da espira, porque eu quero calcular bem no centro da espira. Beleza? E μ0 continua 4π vezes 10 a menos 7. Vou resolver o mesmo exemplo que está ali no arquivo. O exemplo é o seguinte, eu tenho duas espiras, uma dentro da outra. Eu tenho uma espira que uma corrente passa nesse sentido e uma corrente que passa nesse sentido. Dá para ver que elas estão em sentidos contrários. Então, ó, o campo magnético gerado pela corrente I, se a gente fizer a regra da mão direita, ele vai estar saindo do plano. E o campo magnético gerado... Opa, I2, né? E o campo magnético gerado pela corrente I1, se a gente fizer assim, ele vai estar entrando no plano. A pergunta é, qual que é a relação entre o campo magnético gerado pela corrente 1 e o campo magnético gerado pela corrente 2? Qual que é a relação entre B2 e B1? Quais são as informações que a gente tem? A gente sabe que o raio da espira formado pela corrente 2 é 2 vezes o valor do raio formado pela corrente 1. E o valor da corrente 2 é 3 vezes o valor da corrente 1. Quero saber, então, quanto que vale a relação entre B2 e B1? Qual que vai ser mais forte? Qual que vai ser maior? Porque ao mesmo tempo que quanto maior eu aumento o raio, eu diminuo o campo magnético, se eu aumento a corrente, eu aumento o campo magnético. Então, qual que será que vai valer mais aqui? Eu vou só substituir os valores que eu tenho. Para calcular o campo magnético formado pela corrente 2, μ0i2 dividido por 2r2. Para calcular o campo magnético formado pela corrente 1, μ0i1 dividido por 2r1. Continuar aqui. Então, a relação entre B2 e B1 é o seguinte. Eu botei isso aqui vale B2, isso aqui vale B1. Então, eu tenho uma divisão entre frações. Quando eu tenho uma divisão entre fração, vocês podem lembrar que a gente repete a primeira e a gente multiplica pelo inverso da segunda. É como se essa parte aqui que está dividindo o divisor passasse para cima multiplicando. Então, eu vou ter essa relação agora aqui, ó, μ0i2 dividido por 2r2 vezes o inverso dessa daqui. 2r1 dividido por μ0i1. Beleza, mas eu tenho relações também de qual que é a relação entre i2 e i1 e r1 e r2. Como r2 é o dobro de r1 e i2 é o triplo de r1, eu vou substituir aqui. Em vez de escrever i2, eu vou escrever 3 e 1. Em vez de escrever r2, eu vou escrever, aqui r2, vou escrever 2 e 1, r1. Tendo isso agora, eu consigo cancelar as coisas, ó. Eu consigo cancelar esse μ0 com esse μ0, eu consigo cancelar esse i1 com esse i1, esse r1 com esse r1, consigo até cancelar esse 2 com esse 2. O que vai sobrar? 3 meios. Então, a relação entre o campo magnético gerado pela corrente 1 e o campo magnético gerado pela corrente 2 e corrente 1 é 3 meios. E 3 meios, se eu dividir 3 por 2, é 1,5. 1,5. Que isso significa que o campo magnético gerado pela corrente 2 é 1,5 maior que o campo magnético gerado pela corrente 1. Se a gente for pensar em vetores, se a gente fazer a regra da mão direita, a corrente 2 está vindo para cá, né? Se a gente acompanhar a corrente, o campo magnético está vindo para cá. Está saindo do meu plano. A corrente 1, se a gente fizer a regra da mão direita, ele vai estar, acompanha aqui, né? Vai estar entrando. Então, o campo magnético gerado pela corrente 2 está saindo e o campo magnético gerado pela corrente I1 está entrando. Mas como o campo magnético gerado pela corrente 2 é maior, esse vetor aqui vai ser maior do que esse. Então, ele vai meio que vencer. O campo magnético resultante dessas duas correntes vai estar saindo do meu plano. Por último, eu vou começar aqui a fazer o exercício. O exercício que eu botei foi o seguinte. Tenho duas correntes elétricas passando aqui, I1 e I2, de valores 2 e 4 amperes. E eu tenho um ponto P aqui. A pergunta é, qual que é a relação entre o campo magnético gerado por essa corrente, por I2 e por I1, no ponto P?
Pela regra da mão direita, I1 vai estar formando um campo magnético, coloco aqui na direção da corrente, o campo vai estar entrando. E aqui, coloco minha corrente no meu dedão e por I2 o campo vai estar saindo. Então, aqui está entrando e aqui está saindo. Qual que vai ser maior? Eu sei, apesar daqui aqui tá mais perto e é maior, né? Aqui tá mais perto, tá mais longe e é menor. Qual que vai ser a relação entre os dois aqui, B2 e B1? Tudo eu tenho que fazer igual a gente fez antes. O campo magnético gerado por um fio retilíneo é M0I dividido por 2πr, R é a distância. Então, o B2 é M0I2 dividido por 2πr2 e o campo gerado pela corrente 1 é M0I1 dividido por 2πr1. E agora eu vou fazer igual eu fiz antes. Qual que é a relação entre B2 e B1? Vou pegar B2 e B1 e vou fazer, aqui vai fazer dois valores e eu resolvo a matemática entre eles, substituindo os valores que eu conheço aqui. Se tiver ficado qualquer dúvida, gente, vocês podem entrar em contato comigo. Eu deixei meu e-mail e meu telefone ali no mural. É só me mandar mensagem que eu ajudo, não tem problema nenhum não.